Tem coisa que a gente compra achando que é só máquina, ferro, motor, e descobre que junto vem alma, memória, história. Foi assim com aquele 1113 vermelho que comprei em 2003. E até hoje, quando eu fecho os olhos, ainda consigo sentir o cheiro de diesel misturado com algo que eu não sei explicar. Algo que não era desse mundo. Olha, eu já tinha mais de 25 anos de estrada quando isso aconteceu. Rodei o Brasil inteiro, de Porto Alegre a Manaus, de Recife a Cuiabá. Conheci curva cega, buraco de quebrar eixo, fiscal corrupto, posto de madrugada, oficina de beira de estrada. Não sou o homem de ficar com medo fácil, não. Já enfrentei chuva de granizo no Paraná, neblina que não deixa ver nem o capô. Já fiquei na mão no meio do nada, já dormi na boleia com o motor desligado no frio da serra. Mas aquele caminhão me ensinou que tem carga que não aparece na nota fiscal, tem peso que não se mede em tonelada. Eu estava precisando de um truck para rodar regional. Cargas pequenas, fretes curtos, coisa de fim de semana para complementar a renda. Os fretes grandes estavam ficando difíceis, muita concorrência, muito atravessador. Então decidi comprar um caminhão menor, mais econômico, para fazer aqueles serviços rápidos. Mudança, entulho, mercadoria para o interior. Um colega me falou de um caminhão parado num pátio em São José dos Pinhais, ali perto de Curitiba. Disse que estava barato, mas que tinha história. Eu ri na hora. Caminhão velho sempre tem história, né? Dono que faliu, acidente leve, motor queimado, embreagem comida, normal da vida. Nada que um mecânico bom não resolva. Fui ver o bicho numa tarde de agosto. Céu cinza, aquele frio úmido do sul que entra nos ossos e não sai nem com 3 cobertores. O pátio ficava num bairro meio afastado, cheio de galpão vazio, terreno baldio com mato alto, cachorro solto. Lugar feio, sabe? Daqueles que você não quer voltar de noite. O dono era um senhor baixo, de bigode grisalho, mãos grandes de quem trabalhou a vida toda com coisa pesada. Ele mal olhava nos meus olhos quando falava. Ficava mexendo numa chave inglesa enferrujada, olhando para o chão. Disse que o caminhão tinha sido do cunhado dele, um tal de Valdir. Que o Valdir tinha sumido fazia uns 2 anos, ninguém sabia onde, e a família decidiu vender o truck para não ficar parado ali comendo poeira e ferrugem. Sumido como? Perguntei, já meio desconfiado. Sumido. Saiu para uma entrega em Paranaguá e não voltou. Caminhão apareceu 3 dias depois parado numa estrada vicinal perto de Morretes. Chave na ignição, porta aberta, luz interna acesa. Nada de roubo, nada de sangue, nada de bilhete. Só o caminhão, parado ali, como se alguém tivesse descido para mijar e esquecido de voltar. A polícia procurou, a família procurou, puseram foto em rádio, falaram com caminhoneiro de toda a região. Nada. O Valdir simplesmente sumiu, como fumaça. Achei estranho, não vou mentir, mas o preço estava bom demais para recusar. R$ 7.000. Um Mercedes 1113 ano 87, motor Perkins 6 cilastros, embreagem trocada há pouco, pneus ainda com desenho razoável. O baú era de madeira daqueles antigos, meio surrado, mas firme, bem reforçado. Tinha uns adesivos desbotados, um de santo, um da bandeira do Paraná, outro de uma transportadora que nem existe mais e um escrito Deus é fiel, com letra tremida. A lataria estava meio comida de ferrugem nas quinas, mas nada grave. O volante era duro, de madeira rachada, e o painel tinha aquele cheiro de plástico velho e sol batendo há anos. Dei uma volta ao redor do caminhão. Olhei embaixo, mexi no motor, subi na boleia. Tudo parecia normal. Pedi para dar uma volta no quarteirão. O motor pegou de primeira, ronco forte, grave, meio rouco, mas constante. Embreagem macia, freio firme, direção um pouco dura, mas nada fora do normal para um caminhão dessa idade. Decidi que ia levar. Fechei negócio. Paguei à vista em dinheiro vivo que eu guardava debaixo do colchão. Peguei a chave, os documentos meio amarelados e saí dali com o caminhão ainda naquela tarde. Já estava escurecendo. Chovia fino, aquela garoa gelada que parece agulha na pele.
O motor pegou de primeira de novo e eu pensei, fiz um baita negócio. Esse caminhão vai me render. Mas antes de sair do pátio, o senhor do bigode me chamou. Ele estava parado na porta do galpão, braços cruzados, cara fechada. Disse baixo, quase um sussurro. Você vai cuidar bem dele, né? Claro, respondi. Vou tratar como se fosse meu filho. Ele balançou a cabeça devagar, como se não acreditasse, e disse, ele era um bom caminhão, nunca deixou o Valdir na mão. Mas depois daquela viagem, sei lá, parece que ele voltou diferente, mais pesado. Sabe quando você sente que tem alguma coisa no ar, mas não consegue explicar? Pois é, era assim. A gente abria o baú e ficava com aquela sensação esquisita, como se alguém tivesse olhando. Eu ri sem graça. Achei que o velho estava tentando me assustar, mas ele não riu de volta. Só ficou ali, me olhando sair, até sumir no retrovisor. Parei num posto para abastecer antes de pegar a estrada de volta para casa. O frentista era um velho magrelo, dente de ouro, boné sujo de graxa. Ele olhou para o caminhão, franziu a testa e ficou parado uns segundos, como se estivesse vendo um fantasma. Mas não disse nada. Só encheu o tanque, recebeu o dinheiro e ficou me olhando sair. No retrovisor, vi ele parado lá, mãos nos bolsos, balançando a cabeça devagar. Pensei, deve ter conhecido o antigo dono. Deve ter ficado impressionado de ver o caminhão rodando de novo. A estrada estava vazia, já era quase noite. A BR-277 é uma estrada boa, mas de noite, com neblina e chuva, ela fica traiçoeira. Liguei o rádio CB para ouvir os brother da pista, para sentir companhia, mas só vinha chiado. Aquele chiado irritante contínuo que parece zunido de mosquito no ouvido. Mexia no dial, girava o botão, batia na lateral do rádio. Nada. Desisti. Fui no silêncio mesmo, só o ronco do motor, o barulho do limpador cortando a garoa e o asfalto molhado refletindo a luz dos faróis. Foi ali, na altura de Tijucas do Sul, descendo uma serra fechada de neblina, que eu senti o primeiro treco estranho. Tava acelerando depois de uma lomba quando ouvi um baque surdo vindo do baú. Como se alguma coisa pesada tivesse caído lá atrás. Tipo um saco de cimento que escorrega e bate na parede de madeira. Meu coração deu um pulo. Pensei, deve ter ficado ferramenta solta, caixa de madeira, macaco, sei lá. Mas o baú estava vazio quando eu olhei antes de sair. Vazio e limpo. Eu mesmo conferi, bati a mão nas tábuas, olhei todos os cantos. Mas mesmo assim, aquele baque tinha sido real. Alto, pesado, impossível de ignorar. Parei no acostamento. Desci com cuidado, olhando para os dois lados da estrada. A chuva tinha parado, mas o chão estava molhado, brilhando com a luz vermelha do pisca-alerta. Abri a tampa traseira do baú devagar, segurando a lanterna que eu guardava na boleia. O feixe de luz cortou a escuridão lá dentro. Madeira velha, cheiro de mofo, alguns pregos enferrujados no assoalho, manchas de óleo antigo. Nada fora do lugar. Nada caído. Absolutamente nada. Bati com a mão nas tábuas, cutuquei os cantos, chacoalhei as tábuas soltas para ver se tinha algo escondido. Nada. Só silêncio. Só vazio. Só aquele cheiro estranho de madeira molhada e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Não era mofo. Não era óleo. Era outra coisa. Meio adocicado, meio amargo. Como cheiro de flor murcha misturada com terra úmida. Voltei para a boleia. Acendi um cigarro com a mão tremendo um pouco. Fiquei ali parado uns 5 minutos, só pensando, tentando me acalmar. Deve ter sido o eco, falei para mim mesmo. Ou o assoalho que acomodou com o peso da viagem. Caminhão velho é assim. Faz barulho, reclama. É normal. Mas lá no fundo, eu sabia que não era normal. Eu tinha ouvido aquilo, alto e claro, e não tinha explicação. Segui viagem com aquela sensação estranha no peito. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando, mas quando você vira não tem ninguém? Era assim. Eu olhava para o retrovisor, via o baú fechado, balançando com os solavancos da estrada, e tinha certeza de que alguma coisa não estava certa. Mas o que eu ia fazer? Voltar? Deixar o caminhão na estrada?
Chamar polícia e falar o quê? Que eu ouvi um barulho no baú vazio? Fui em frente. Cheguei em casa, já era mais de meia-noite. Estacionei o caminhão no quintal, cobri com lona para proteger da chuva e fui dormir. Tava exausto. Não consegui nem jantar direito. Deitei na cama e apaguei, mas dormi mal. Sonhei com estradas vazias, faróis que não iluminavam nada e uma voz chamando meu nome no meio da neblina. Acordei suado, de madrugada, com o coração disparado. No outro dia, acordei cedo para lavar o caminhão, revisar, preparar o bicho para trabalhar. Era sábado. Sol fraco, mas tempo bom, nada de chuva. Peguei balde, sabão, escova e fui caprichar. Lavei a cabine, os vidros, os espelhos, a carroceria. E quando chegou a hora de limpar o baú, abri a tampa traseira com um pé atrás. E foi aí que vi. No canto direito do assoalho, meio escondido entre duas tábuas soltas que eu não tinha reparado antes, tinha um pedaço de papel dobrado, pequeno, amarelado pelo tempo. Peguei com cuidado, com a ponta dos dedos, como se fosse algo sagrado. Desdobrei devagar. Era uma foto, velha, meio desbotada, bordas gastas, manchadas de umidade, um homem moreno, de bigode grosso, camisa xadrez vermelha e azul, em pé na frente de um caminhão vermelho. O mesmo caminhão. Dava para ver o adesivo da bandeira do Paraná, o mesmo detalhe da lataria, até a ferrugenzinha na quina do baú, exatamente igual. Era o 1113. Não tinha dúvida. Virei a foto. No verso, escrito a caneta azul, meio apagado pelo tempo, mas ainda legível. Valdir, última viagem, agosto 2001. Senti um arrepio subir pela nuca, descer pelas costas, gelar as pernas. Agosto de 2001. 2 anos antes de eu comprar o caminhão. A mesma época que ele tinha sumido. A mesma época que o caminhão tinha sido encontrado sozinho na estrada, com a porta aberta e a luz acesa. Guardei a foto no bolso da camisa. Não falei nada para ninguém, nem para minha mulher. Sei lá, achei que ia parecer coisa de maluco. Ia parecer que eu estava pirando, inventando história, mas aquilo mexeu comigo. Mexeu de um jeito que não dá para explicar. É como se o caminhão tivesse me escolhido. Como se ele quisesse que eu soubesse alguma coisa. Como se ele tivesse uma mensagem guardada que ninguém tinha visto. Passei o fim de semana inteiro pensando naquilo. Olhava para a foto, olhava para o caminhão, tentava entender por que aquela foto estava ali. Por que ninguém tinha achado antes? Será que ela apareceu agora comigo? Será que ela estava escondida o tempo todo e eu só tive sorte de achar? Ou será que ela tinha aparecido propositalmente? Comecei a rodar com o truck na semana seguinte. Fretes curtos, como eu planejava. Curitiba-Joinville, Curitiba-Florianópolis, Curitiba-Ponta Grossa. Nada de grande. Carga leve, mudança de apartamento, móveis usados, equipamento de escritório. O caminhão andava bem, motor forte, freio bom, consumo razoável. Não dava problema. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia ignorar. Ele fazia barulho, sempre. Barulho vindo do baú. Não era barulho de carga se movendo. Eu sabia diferenciar isso. Já tinha rodado anos com o baú cheio, sabia como caixa chacoalha, como carga se acomoda, como saco bate na lateral. Era outra coisa, tipo passos. Passos lentos, arrastados, pesados, como se alguém tivesse andando lá atrás. Eu ouvia quando estava em retas longas, de madrugada, janela fechada, sem barulho de vento. Um arrastar surdo. Tum, tum, tum. Pausado, ritmado, pesado. A primeira vez que ouvi, pensei que era coisa da minha cabeça. Cansaço, sono, estresse. Mas a segunda vez, na estrada entre Garuva e Joinville, eu tive certeza. Era real, não era imaginação. Eu ouvi claramente. Tum, tum, tum. 3 passos, sempre 3. E depois nada. Parava, descia, conferia, nada, sempre nada. Baú vazio, tábuas no lugar, nenhum sinal de movimento. Mas eu sabia que tinha ouvido, sabia que não era coisa da minha cabeça. Uma vez, numa madrugada entre Garuva e São Francisco do Sul, eu estava sozinho na estrada.
Neblina baixa, tão fechada que o farol não adiantava nada. Eu estava com o farol de milho ligado, andando devagar, quase no escuro. Visibilidade quase zero. Não tinha outro carro, não tinha luz de poste, não tinha nada. Só eu, o caminhão e aquela cortina branca de neblina que parecia que ia me engolir. E o rádio começou a chiar sozinho. Aquele chiado irritante, alto, contínuo. Olhei para o rádio. Ele estava desligado. Eu tinha desligado a uns 20 quilômetros, mas agora ele estava ligando sozinho. A luz verde piscava. O chiado aumentava e diminuía, como se fosse uma respiração. Uma respiração pesada, cansada, entremeada de estática. Senti meu coração disparar. Minha mão gelou no volante. Encostei o caminhão no acostamento com cuidado, tremendo. Desliguei o motor, silêncio total. Só a neblina batendo no para-brisa. Só o barulho da minha própria respiração, rápida, ofegante. Respirei fundo, contei até 10. Pedi proteção. Liguei o motor de novo. O rádio estava desligado. Normal. Como se nada tivesse acontecido. Nenhuma luz. Nenhum chiado. Nada. Acendi um cigarro com a mão tremendo. Fumei inteiro ali parado, tentando me acalmar. E quando voltei para a estrada, jurei para mim mesmo que ia descobrir o que estava acontecendo. Não dava mais para ignorar. Comecei a perguntar sobre o Valdir. Fui atrás de gente que conhecia ele. Descobri que ele era dono de um caminhão desde os anos 90, sempre rodou sozinho, nunca teve sócio. Era um cara quieto, trabalhador, casado, sem vício. Não bebia, não fumava, não jogava. Acordava cedo, dormia cedo. Gostava de pegar frete para litoral. Dizia que o cheiro do mar acalmava a cabeça. Tinha fama de ser gente boa, mas meio reservado. Não falava muito da vida pessoal. Tinha poucos amigos. A mulher dizia que ele era um homem bom, mas que vivia dentro da própria cabeça. Pensava muito. Ficava calado. Um mecânico velho, lá de Paranaguá, o seu Ari, me contou uma coisa que me deixou gelado. Ele disse que o Valdir tinha passado na oficina dele 2 dias antes de sumir, dia 10 de agosto de 2001, uma quinta-feira. Trocou óleo, revisou freio, checou suspensão, tudo certinho. Mas o Valdir estava estranho naquele dia. Pálido, suado, olhos fundos, como quem não dormia direito há dias. Ficava olhando para o caminhão com uma cara estranha, como se tivesse vendo alguma coisa que mais ninguém via. O seu Ari perguntou se estava tudo bem. O Valdir hesitou. Ficou em silêncio uns segundos. E aí disse baixo, quase sussurrando: "Seu Ari, o senhor acredita em assombração?" O mecânico riu, achou que era brincadeira. Disse que não, que era tudo bobagem, coisa de gente que bebe demais. Mas o Valdir não riu de volta. Só balançou a cabeça, pegou a chave do caminhão e disse: "Tem coisa que a gente não entende, seu Ari. Tem coisa que só a estrada sabe. E tem estrada que não deixa a gente ir embora." 2 dias depois, ele sumiu. Fiquei pensando naquelas palavras durante semanas. Tem estrada que não deixa a gente ir embora. O que ele quis dizer com isso? Será que ele tinha visto alguma coisa? Será que ele sabia que ia sumir? Será que ele tinha tentado avisar? Decidi investigar mais. Voltei no pátio onde comprei o truck. O dono, aquele senhor de bigode, não quis falar muito no começo. Disse que não sabia de nada, que era só o cunhado da mulher, que não se metia na vida dos outros. Mas percebi que ele estava mentindo. Ele sabia de alguma coisa. Vi nos olhos dele. Aquele jeito de desviar o olhar, de mexer nas mãos, de gaguejar quando falava. Insisti. Ofereci uma cerveja. Disse que eu precisava saber que eu estava tendo uns problemas estranhos com o caminhão, que eu sentia que tinha alguma coisa errada. Ele hesitou. Olhou para os lados e aceitou. Sentamos num boteco ali perto. Um lugar velho, paredes descascadas, mesa de fórmica riscada, cerveja morna. Ele bebeu. Bebeu mais. E aí soltou. Disse que o Valdir andava obcecado com uma lenda antiga da região. Uma lenda que os caminhoneiros mais velhos contavam baixo, de madrugada, quando estavam sozinhos nos postos. A lenda do caminhoneiro fantasma da Serra do Mar.
Contavam que nos anos 70, um caminhoneiro tinha morrido num acidente feio na descida da serra. A carreta tombou, pegou fogo e o cara ficou preso na cabine. Gritou por ajuda, mas ninguém conseguiu chegar a tempo. Ele morreu queimado, sozinho, ouvindo o próprio caminhão estalar e derreter ao redor dele. Mas diziam que antes de morrer, ele fez um pacto. Um pacto com alguma coisa que estava ali, na estrada, no meio da fumaça e do fogo. Ele não queria morrer. Não queria parar. Não queria deixar a estrada. Então ele pediu: deixa eu rodar mais um pouco. Só mais um pouco. E a coisa a aceitou. Diziam que ele ainda andava por ali, de madrugada, nas estradas velhas, dentro de um caminhão fantasma. Um caminhão sem placa, sem farol, sem som. Só uma sombra vermelha que deslizava no asfalto molhado. Quem cruzasse com ele, sumia, ou voltava diferente, calado, assombrado, com os olhos vazios. Bobagem, eu disse, tentando rir, mas a risada saiu fraca, sem força. Bobagem, ele repetiu, mas o Valdir acreditava. Dizia que tinha cruzado com um caminhão fantasma uma vez, numa estrada perto de Morretes. Era madrugada. Ele estava voltando de Paranaguá, sozinho, sem carga, e viu um caminhão parado no acostamento, vermelho, velho, sem luz, sem ninguém perto. Ele disse que sentiu vontade de parar. Uma vontade estranha, que não vinha da cabeça, vinha de outro lugar, como se alguém tivesse chamando, como se alguém tivesse pedindo ajuda. Mas ele não parou, passou direto, e quando olhou no retrovisor, o caminhão não estava mais lá. Tinha sumido, como se nunca tivesse existido. E desde então ele não era mais o mesmo. Dormia mal, tinha pesadelo, acordava suando, gritando, dizendo que alguém estava chamando ele, falava sozinho. A mulher dizia que ele passava horas olhando para a estrada, como se estivesse esperando alguma coisa. E aí, 2 meses depois, ele sumiu. O cunhado tomou mais um gole de cerveja. Olhou para mim com olhos vermelhos, inchados, e disse: eu acho que o Valdir voltou para procurar aquele caminhão. Acho que ele não resistiu ao chamado. E acho que ele nunca mais voltou porque encontrou. Saí daquele boteco com a cabeça a mil. Será que eu tinha comprado o caminhão amaldiçoado? Será que o Valdir tinha deixado alguma coisa presa ali dentro? Alguma energia? Alguma presença? Será que ele tinha virado parte do caminhão? Voltei para o caminhão naquela noite. Decidi fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Passar a noite dentro dele, dormir na boleia, ver o que acontecia, enfrentar o que quer que fosse. Estacionei num posto deserto, perto de Garuva. Era uma terça-feira, sem movimento. Posto velho, quase abandonado, bomba enferrujada, banheiro sujo, só eu, o caminhão e o barulho dos grilos no mato. Encostei o banco, cobri com um cobertor velho que eu tinha na boleia, fechei as portas por dentro, deixei só a janela entreaberta para não abafar. Dormi. Não sei que horas eram quando acordei, mas acordei de uma vez, suado, coração batendo forte, irregular, como se fosse sair pela boca. O baú estava fazendo barulho de novo, mas dessa vez não era o arrastar de passos, era batida. Como se alguém tivesse batendo de dentro para fora. Tum, 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 3 batidas, fortes, pausadas, e depois nada. Olhei pelo retrovisor lateral. A luz do posto estava fraca, meio amarelada, mas eu conseguia ver o baú. Tudo fechado, tudo no lugar. Mas eu tinha certeza, certeza absoluta. Tinha alguém ali dentro, ou alguma coisa. Desci da boleia devagar. Peguei uma chave de roda que eu guardava embaixo do banco. Mão suando frio, coração disparado, pés pesados, como se fossem de chumbo. Fui até a traseira, parei na frente da tampa, respirei fundo, fechei os olhos, pedi proteção e abri. Vazio, mas não estava como eu deixei. Lá no fundo do baú, encostada na parede de madeira, brilhando fraco na luz da lanterna, tinha uma corrente de pescoço, prata, fina, com um pingente de Nossa Senhora Aparecida, pequeno, desgastado, antigo. Eu conhecia aquela corrente. Tinha visto na foto. O Valdir estava usando ela. Na foto que eu encontrei. Valdir, última viagem.
Agosto 2001. Peguei a corrente com a mão tremendo. Tava gelada, gelada demais para uma noite quente de verão. Como se tivesse ficado guardada dentro de um freezer. E tinha uma coisa escrita no verso do pingente, gravado fino, quase invisível, como se tivesse sido feito com agulha. Me perdoa. Fechei o baú, voltei para a boleia, fiquei ali segurando a corrente, sentindo o peso dela na mão. E chorei. Não sei porquê, mas chorei. Chorei pelo Valdir, chorei pela família dele, chorei por tudo que eu não entendia. Chorei porque senti que aquele homem tinha ficado preso ali, no caminhão, esperando alguém que pudesse ouvir, alguém que pudesse ajudar. No dia seguinte, voltei em Paranaguá. Fui atrás da viúva do Valdir. Não foi fácil achar o endereço, mas consegui. Ela morava num sobrado simples perto do porto. Casa velha, pintura descascada, jardim sem cuidado. Toquei a campainha. Demorou. Uma mulher pequena, de cabelo curto, grisalho, olhos cansados, abriu a porta. Era ela, a Dona Célia. Ela me recebeu na sala. Cheiro de café velho, cortina fechada, luz fraca. Tinha foto do Valdir na parede. Ele jovem, sorrindo ao lado do caminhão. Aquele mesmo caminhão que agora era meu. Expliquei quem eu era. Disse que tinha comprado o caminhão. Ela me olhou com uma mistura de surpresa e tristeza. Perguntei se ela lembrava da corrente. Ela começou a chorar. Disse que aquela corrente era a única coisa que ela tinha pedido para ele nunca tirar do pescoço. Era da mãe dela, que tinha morrido quando ela era criança. A mãe tinha dado para ela no leito de morte, e ela tinha dado para o Valdir no dia do casamento. Ele prometeu que ia usar para sempre, que ia proteger como se fosse a própria vida. Mas quando o caminhão foi encontrado, a corrente não estava lá. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. A polícia achou que tinha sido roubada, mas a Dona Célia sabia que não. O Valdir não tiraria aquela corrente nem se alguém oferecesse ouro. Ele tinha prometido, e o Valdir não quebrava a promessa. Ela ficou anos achando que ele tinha abandonado ela, que ele tinha fugido de propósito, que ele tinha tirado a corrente e jogado fora, que ele não tinha cumprido a palavra. Mas agora, vendo a corrente de novo, ela sabia a verdade. Ele não tinha abandonado, ele não tinha fugido. Alguma coisa tinha acontecido, alguma coisa que ninguém entendia, mas ele não tinha esquecido da promessa. A corrente estava guardada. Estava esperando voltar para casa. Entreguei a corrente para ela. Ela pegou com as duas mãos, apertou contra o peito e chorou tanto que eu também senti vontade de chorar. Fiquei ali, parado na sala, vendo aquela mulher se despedaçar e se juntar ao mesmo tempo. Ela disse que agora ela podia descansar, que agora ela sabia que o Valdir não tinha abandonado ela, que ele tinha sido fiel até o fim. Antes de eu sair, ela me deu algo. Um bilhete velho, amarelado, dobrado em 4. Disse que tinha encontrado dentro da gaveta do Valdir, uns dias antes dele sumir. Nunca tinha mostrado para ninguém. Achava que era coisa sem importância. Mas agora, depois de tudo, achava que eu devia ler. Abri o bilhete no caminhão antes de ligar o motor. Era a letra do Valdir. Letra tremida, meio torta, como se tivesse sido escrita com pressa ou com medo. Se eu não voltar, não me procurem na estrada. Procurem no caminhão. Eu vou estar lá. Sempre estive. Sempre vou estar. A estrada não me deixa ir, mas a corrente me traz de volta. É a única coisa que me prende ao que eu era. Célia, me perdoa por não ter sido forte o bastante para ficar. Fechei os olhos. Segurei o volante e entendi tudo. O Valdir não tinha sumido. Ele tinha ficado preso no caminhão, preso entre dois mundos. A estrada tinha pegado ele. Aquela estrada maldita, aquele chamado, aquele pacto antigo que ninguém entendia. E ele tinha lutado, tinha tentado voltar, tinha deixado a corrente escondida no baú como prova, como último grito de socorro. E eu tinha sido escolhido para ouvir. Dirigi de volta para casa naquele dia em silêncio. Sem rádio, sem música, só o ronco do motor
e o barulho dos pneus no asfalto. E pela primeira vez, desde que comprei aquele caminhão, eu não ouvi nenhum barulho estranho, nenhum passo, nenhuma batida, nenhum chiado no rádio. Só silêncio. Um silêncio bom. Um silêncio de paz. Como se o Valdir finalmente tivesse descansado. Mas não foi só isso. Teve outras coisas que aconteceram nas semanas seguintes. Coisas que me fizeram ter certeza absoluta de que aquilo tudo tinha sido real. Não era loucura. Não era imaginação. Era algo maior. Algo que a gente não consegue explicar, mas que acontece. Uma semana depois de devolver a corrente, eu estava fazendo um frete para Joinville. Carga de móveis, coisa simples. Parei num posto na BR-101 para abastecer. Era de manhã cedo, sol ainda fraco, neblina se dissipando. O frentista era um rapaz novo, uns 20 e poucos anos. Quando viu o caminhão, ele arregalou os olhos. "Esse caminhão aí", ele disse, apontando. "Eu conheço esse caminhão." "Impossível", respondi. "Você é novo demais para ter conhecido o antigo dono." "Não é isso", ele falou. "É que meu pai trabalhou com um cara que tinha um caminhão igualzinho a esse. Vermelho, 1113, adesivo da bandeira do Paraná. O cara sumiu há uns anos e todo mundo ficou comentando. Meu pai disse que era um cara bom, que nunca deu problema para ninguém, mas que andava estranho nos últimos meses. Dizia que via coisas na estrada, que ouvia vozes, sentia um arrepio." "Valdir?" perguntei. "Isso, Valdir. O senhor conheceu ele?" "Não, menti. Só comprei o caminhão, mas ouvi falar." O rapaz ficou quieto uns segundos. Depois disse: "Meu pai sempre fala que tem estrada que é assombrada, que tem lugares na serra que ninguém devia passar de madrugada. Ele diz que já viu coisa que não tem explicação. Caminhão parado sem motorista, luz que some, som de freada sem nenhum carro por perto. Ele diz que a estrada cobra, que ela pega quem deve." "E quem deve?" perguntei, já meio arrepiado. "Quem não cumpre promessa, quem abandona compromisso, quem esquece de quem amou." Paguei o combustível e saí dali rápido. Não queria ouvir mais. Mas as palavras ficaram ecoando na minha cabeça o dia todo. Quem não cumpre promessa, quem abandona compromisso. O Valdir não tinha abandonado. Ele tinha cumprido até onde pôde. A corrente era a prova. Outra coisa estranha aconteceu 2 semanas depois. Eu estava voltando de Florianópolis, já de noite, quando a estrada começou a ficar fechada de neblina. Daquela neblina pesada que gruda no vidro e não deixa ver nada. Diminuí a velocidade, liguei o farol baixo, o pisca-alerta, e comecei a sentir aquela sensação de novo. Aquela sensação de que tinha alguém perto, mas dessa vez não era medo, era outra coisa. Era companhia, como se alguém tivesse sentado do meu lado na boleia só para fazer presença, para me proteger, para me guiar. Não tinha barulho, não tinha vulto, só aquela sensação de não estar sozinho. E aí, no meio da neblina mais fechada, apareceu um trecho de estrada que eu nunca tinha visto. Um desvio, estreito, cheio de buracos. Mas algo me disse para entrar ali. Não sei de onde veio aquele impulso. Não sei por que eu obedeci, mas entrei, e bem que foi bom. Porque quando voltei para a BR, uns 5 quilômetros depois, vi um acidente feio logo na frente. Um caminhão tinha capotado. Bombeiro, polícia, ambulância, trânsito parado. Se eu não tivesse pegado aquele desvio, eu teria chegado ali na hora do acidente. Talvez até me envolvido. Parei no acostamento, desliguei o motor. Fiquei ali, em silêncio, pensando. Será que tinha sido coincidência? Ou será que o Valdir ainda estava ali de alguma forma me ajudando? Me protegendo? Olhei para o banco do carona. Vazio. Mas eu sentia que ele estava ali. E senti vontade de falar. Obrigado, Valdir. Sussurrei. Obrigado por me escolher. Obrigado por confiar em mim. E juro, eu senti uma rajada de vento frio dentro da cabine. Vento que não tinha de onde entrar, porque as janelas estavam fechadas. E o cheiro, aquele cheiro que eu não conseguia identificar no começo.
Cheiro de flor murcha misturada com terra úmida. Agora eu sabia o que era. Era cheiro de cemitério, cheiro de adeus, cheiro de quem finalmente tinha descansado. Liguei o motor, segui viagem e nunca mais senti aquele cheiro. Vendi o caminhão 3 meses depois. Não porque eu tivesse medo, não. Era outra coisa. Eu sentia que ele tinha cumprido o papel dele comigo, que ele tinha me escolhido para fazer aquilo, para devolver a corrente, para fechar um ciclo, para dar paz para um homem que tinha ficado preso entre 2 mundos. E depois disso, ele ficou quieto, sem barulho, sem chiado no rádio, sem batida no baú, como se tivesse descansado, como se finalmente tivesse livre para ir embora. Quem comprou foi um cara novo, de Santa Catarina. Cabelo raspado, tatuagem no braço, brinco na orelha. Um cara moderno, desses que não acredita em nada que não possa ver. Perguntei se ele queria saber da história. Ele riu e disse que não acreditava nessas coisas, que caminhão era caminhão, máquina, ferro, parafuso, que o resto era lenda. Tudo bem, cada um com sua cabeça. Mas antes dele sair com o caminhão, fui até o baú, sozinho. Coloquei a mão na madeira velha. Senti a textura áspera, os pregos enferrujados, as marcas do tempo, e falei baixo, só para mim mesmo. Vai em paz, Valdir. Você cumpriu sua promessa, e eu cumpri a minha. O novo dono ligou o motor. O ronco foi suave, limpo, sem falha. E eu vi o caminhão ir embora pela rua, sumindo na curva, levando com ele todas as histórias que eu nunca ia contar para ninguém. Só para você, agora. Mas a história não acabou aí. Teve um último detalhe, um último sinal de que tudo aquilo tinha sido real. 6 meses depois de vender o caminhão, eu estava passando por Paranaguá. Tinha ido buscar uma peça numa oficina e decidi dar uma passada na casa da dona Célia. Não sei porquê. Só senti vontade. Aquela vontade estranha que vem do peito, não da cabeça. Toquei a campainha. Ela abriu a porta e sorriu. Um sorriso que eu não tinha visto da primeira vez. Um sorriso leve, de paz. Entre, ela disse. Eu estava esperando você. Entramos na sala. Ela serviu café e me contou algo que me arrepiou de novo. Disse que na noite depois que eu devolvi a corrente, ela teve um sonho. Sonhou com o Valdir. Ele estava em pé, na frente do caminhão vermelho, vestindo a camisa xadrez da foto. E ele sorria. Um sorriso tranquilo. Ele disse para ela, Célia, agora eu posso ir. A corrente me trouxe de volta. E agora eu posso descansar. Obrigado por ter esperado. Obrigado por ter acreditado. Ela acordou chorando. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de encerramento, de despedida verdadeira. E tem mais, ela disse, se levantando. Espera aqui. Ela foi para o quarto e voltou com uma caixa pequena, de madeira, velha. Abriu devagar. Dentro tinha a corrente. E outra coisa, um bilhete, novo, escrito à mão, com a letra que ela conhecia de cor, a letra do Valdir. Ela me mostrou. Estava escrito, para quem trouxe a corrente de volta. Obrigado por ouvir, obrigado por acreditar. A estrada é longa, mas com gente como você, ela fica menos solitária. Siga em paz e nunca quebre uma promessa. Eu não consegui falar nada. Só olhei para Dona Célia. Ela estava chorando de novo. E eu também. Porque ali, naquele momento, eu tive certeza, certeza absoluta, de que tem coisa nesse mundo que a gente não explica, mas que acontece, e que a estrada é mais do que asfalto, placa e quilômetro. A estrada é memória, é história, é alma de gente que passou, que ficou, que nunca foi embora de verdade. Saí da casa da Dona Célia com aquele bilhete guardado no bolso. Nunca mostrei para ninguém, só para você, agora. Porque eu sei que tem gente que acredita, gente que já sentiu, gente que já passou por uma estrada de madrugada e sentiu que não estava sozinho. Hoje eu estou aposentado. Parei de rodar faz uns 5 anos. Vendi meu último caminhão. Comprei uma casinha no interior, plantei umas árvores, criei galinhas. Vida calma.
vida simples. Mas de vez em quando eu passo por Morretes ou por Garuva ou por qualquer estrada que corta a serra, eu olho para os caminhões parados no acostamento e penso: será que algum deles está carregando história também? Será que tem alguém ali dentro esperando ser ouvido, esperando que alguém acredite? E sabe o que eu descobri nesses anos todos? Que não é só caminhão que carrega história. É carro, é casa, é objeto velho, é qualquer coisa que passou por muitas mãos, por muita vida. As coisas absorvem, elas guardam pedaços das pessoas que as usaram, pedaços de alegria, de tristeza, de amor, de dor. E às vezes, quando a dor é grande demais, quando a história é forte demais, a coisa não deixa ir. Ela segura, ela prende, até que alguém venha e solte. Foi o que aconteceu com o Valdir. Ele ficou preso porque tinha uma promessa não cumprida. Uma corrente que precisava voltar, uma mensagem que precisava ser entregue. E o caminhão foi o mensageiro, o guardião, o elo entre dois mundos. Tem noite que eu acordo e fico pensando nisso, pensando em quantas histórias a gente cruza todo dia sem saber. Quantas almas tão presas em objetos, em lugares, em lembranças, esperando alguém que ouça, alguém que ajude, alguém que não tenha medo de acreditar. E eu aprendi uma coisa: quando você sentir que alguma coisa não está certa, que algum objeto está pesado demais, que algum lugar está chamando você, não ignora. Presta atenção, porque pode ser que você tenha sido escolhido para fazer algo que mais ninguém conseguiu, escolhido para fechar um ciclo, escolhido para dar paz. Eu fui escolhido. E eu sou grato por isso, porque me ensinou que a vida é maior do que a gente vê, que tem mistério, que tem conexão, que tem coisas que a ciência não explica, mas que o coração sente. E o Valdir? Eu sei que ele descansou. Eu sinto isso. Sinto que ele finalmente conseguiu sair da estrada, que ele conseguiu ir embora, que ele está em paz, com a Célia, com a mãe dela, com a memória de quem ele foi. Vai entender o que a estrada guarda, né? E você, já comprou alguma coisa que parecia carregar história demais? Já sentiu que um objeto tinha mais peso do que deveria? Já teve aquela sensação de que tinha alguém por perto, mesmo estando sozinho? Comenta aí, porque tem coisa que a gente não explica. A gente só sente. E até hoje, toda vez que eu ouço o ronco de um caminhão velho passando na estrada, eu paro, eu escuto e eu agradeço. Agradeço por ter sido escolhido, agradeço por ter acreditado, agradeço por ter feito parte de algo maior. Porque tem caminhão que carrega mais do que carga, tem caminhão que carrega alma, carrega promessa, carrega a história de quem não pôde contar. E a estrada é testemunha de tudo. Ela viu, ela sabe, e ela nunca esquece. Se você está lendo isso agora, se você chegou até aqui, é porque você também acredita, ou pelo menos está disposto a acreditar. Isso já é muito. Porque o mundo precisa de gente assim, gente que escuta, gente que respeita, gente que entende que tem coisas que não se explicam, mas que acontecem. E se um dia você cruzar com um caminhão vermelho velho, com adesivo desbotado e cheiro estranho, não tenha medo, escuta, porque pode ser que ele tenha uma história para contar, uma história que só você pode ouvir. Tem coisa que só Deus sabe, e a estrada. E até hoje, quando eu fecho os olhos, ainda vejo aquele 1113 vermelho. Ainda sinto o peso da corrente na mão. Ainda ouço o chiado do rádio. Ainda sinto que o Valdir está ali, em algum lugar, agradecendo. Porque eu fiz o que tinha que ser feito. Eu ouvi. Eu acreditei. Eu devolvi o que era dele. E isso, meu amigo, isso não tem preço. Isso não tem explicação. Isso é simplesmente a estrada sendo estrada. Misteriosa, profunda, eterna. Que Deus proteja todos os caminhoneiros. Todos que rodam de madrugada, todos que carregam mais do que carga, todos que sabem que a estrada é viva, que ela respira,
que ela guarda segredos e que nós, simples mortais, somos apenas passageiros, passageiros de uma história muito maior, muito mais antiga, muito mais profunda do que a gente consegue entender. Boa estrada, boa viagem e nunca, nunca quebre uma promessa, porque a estrada não esquece e o caminhão sempre lembra.